declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Rafael Maffini, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores. Minha saudação ao Dr. Fábio Venzon, procurador eleitoral. Saúdo também o Dr. Rogério Vargas, nosso secretário, em nome de quem saúdo a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral. E uma saudação especial à nossa audiência. O primeiro processo da pauta, colegas, é um pedido de homologação de acordo extrajudicial celebrado entre a União e José Carlos Martins da Silva. A relatoria é do eminente desembargador eleitoral Silvio Ronaldo Moraes. Eu passo a palavra ao eminente procurador, Dr. Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, excelentíssimo doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os servidores, uma saudação especial à nossa audiência. Neste feito, presidente, nosso parecer é pela homologação do acordo. Perfeitamente. Desembargador Silvio. Eminente presidente, na sua pessoa, saúdo a todos os integrantes da Corte, doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral, doutor Rogério, em saúde, em seu nome, todos os funcionários da Casa, e uma saudação a todos aqueles que nos ouvem. Eu também estou no mesmo norte, presidente, todos os documentos apresentados estão em conformidade e de sorte que estou também propondo a homologação do acordo. Eu voto. Perfeito. Observo na rede que não há qualquer manifestação de voto em sentido contrário ao voto do eminente relator, de modo que, se os colegas concordarem, vamos então declarar o resultado, proclamar o resultado, estando todos de acordo. Prestação de contas 0603072, homologar um acordo extrajudicial à unanimidade. Próximo processo é um agravo regimental em habeas corpus, relatoria do eminente desembargador Rafael Maffini, e o agravo regimental foi interposto por Luiz César Rinaldi. Eu passo, desde logo, a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Desculpe, agravo regimental, não tem intervenção do Ministério Público nesta fase. Passo, então, a palavra ao eminente relator, desembargador Maffini. Senhor presidente, uma saudação e endereço a Vossa Excelência, demais integrantes desse pleno, doutor Fábio Venzon, doutor Rogério, demais integrantes da nossa qualificadíssima assistência, talvez hoje desfalcados, que estejam do desembargador Gerson, do desembargador Miguel, que provavelmente não estarão presentes, porque em um outro evento que acabar daqui a nossa sessão, eu, pelo menos, terei o cuidado de acompanhar. Senhor presidente, aqui é um agravo regimental, um agravo interno, perdão, em habeas corpus. Eu vou fazer um brevíssimo relato até da circunstância de fato que trata esse processo, para daí apresentar a proposta de encaminhamento de meu voto. Na verdade, houve a impetração de um habeas corpus contra juízo eleitoral que dera seguimento ao cumprimento de uma decisão exarada em AIGE, né, que sabemos nós é uma ação de rito civil. Sua Excelência, o desembargador Gerson Fischmann, quando recebeu esse habeas corpus, extinguiu, indeferiu a sua inicial por manifestamente incabível, porquanto não aplicável aquilo que vem a ser o permissivo constitucional contido no artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal, aplicando, por entender, vamos dizer assim, violada a ideia da boa-fé processual, a multa no montante de 1 salário mínimo. Então, senhor presidente, diante da circunstância e da evidente situação de descabimento do habeas corpus, somada à reiteração
contida na postura processual da interposição desse agravo interno, encaminho proposta de voto, senhor presidente, no sentido de desprovê-lo, né, desprover o agravo, e diante da reiteração que, em grande medida, caracteriza má-fé processual e a violação ao dever de não formular, vamos dizer assim, pretensão da qual a pessoa tenha ciência da sua ausência de fundamento, eu estou propondo também a majoração na multa por litigância de má-fé para 2 salários mínimos. Então, estou desprovendo o agravo interno e majorando a multa, fazendo nos termos do artigo 81, parágrafo 2º do CPC, combinado com o artigo 275, parágrafo 7º do Código Eleitoral. Esse é o meu voto, senhor presidente. Perfeitamente. Desembargador Fraga. Senhor presidente, em seu nome eu saúdo toda a corte, saudação que eu estendo ao nosso nobre procurador eleitoral, doutor Rogério, os servidores, aqueles que nos ouvem, nos assistem pelo YouTube. Também acrescento aqui que estou programada para assistir o compromisso dos colegas doutor Gerson e doutor Miguel, às 16 horas, me parece, né? Senhor presidente, nesse voto aqui eu acompanho na totalidade o eminente relator, na sua decisão e também na majoração do valor da litigância de má-fé, senhor. Perfeito. Desembargador Gustavo de Offenteller. Eminente presidente, eminentes demais integrantes da corte, eminente doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, ilustríssimo doutor Rogério, secretário judiciário, estimados servidores do TRE e a nossa audiência. No que atina ao voto, senhor presidente, estou acompanhando integralmente o eminente relator. Perfeito. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, me associando aos cumprimentos, acompanho integralmente o eminente relator. Perfeito. Desembargador Armínio da Rosa. Também, senhor presidente, endossando as saudações que foram feitas, estou acompanhando o eminente relator. Eu creio que esse era um da relatoria do desembargador Gerson, né? Sim. Que, na ocasião, que nem a doutrina brasileira do habeas corpus de Rui Barbosa permitiria um mínimo de aceitação desse habeas corpus aí. Acompanha o relator. Perfeito. Desembargador Silvio. Igualmente, presidente, nas 2 questões propostas, estou acompanhando integralmente o desembargador Mafini. Perfeitamente. Então, proclamando o resultado, habeas corpus 060-2294, é um agravo interno, por unanimidade negaram provimento ao agravo interno e majoraram a multa por litigância de má-fé para 2 salários mínimos, totalizando o valor de R$ 2.090 nos termos da fundamentação. O próximo recurso é uma prestação de contas, número 06034-87, relatoria do eminente desembargador Roberto Fraga, e se trata de uma prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Avante, relativamente às eleições de 2018. Com a palavra, o eminente doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações. Então, prestação de contas do Diretório Estadual do Avante, relativamente às eleições de 2018. Na verdade, autuada de ofício, em razão da omissão na prestação das contas. A unidade técnica ela atestou um parecer conclusivo a impossibilidade de realização de procedimentos técnicos de exame do presente processo, pelas seguintes razões. Consultando os documentos, aí menciono os IDs, foi possível verificar o CNPJ da agremiação como sendo, aí dá o número. Assim, procedeu-se a consulta no site da Receita, onde foi possível verificar que a situação cadastral do partido é inadimplente, é inapta. Utilizando os procedimentos disponibilizados no sistema SPC Web, prestação de contas eleitorais, foi possível constatar que o CNPJ da agremiação não está cadastrado na base de dados da Justiça Eleitoral, impossibilitando a consulta dos extratos eletrônicos e da realização dos batimentos de origem e destinação de recursos. A agremiação não juntou os extratos bancários referentes às contas bancárias declaradas na prestação de contas. Nesse contexto, então, não é possível, diz a unidade técnica, atestar a ausência de movimentação financeira na campanha eleitoral declarada pela agremiação, restando prejudicados os procedimentos técnicos de exame,
salientar que na prestação de contas de eleição, independente de ter ou não movimentação, é necessária a juntada dos extratos bancários. Na verdade, é necessário a abertura de conta da campanha eleitoral. E aqui é diretório regional e nós estamos falando da eleição geral. Então, o artigo 56 da Lei das Eleições, ele menciona, ressalvado disposto no artigo 65 dessa resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros, deve ser composta cumulativamente, aí menciona os extratos bancários. Então, diferente das contas de exercício, que sem movimentação não há necessidade de abertura de conta, para eleições há necessidade. E aqui não houve abertura, não houve juntado dos extratos. Então, diante disso, opina o Ministério Público Eleitoral o julgamento das contas do Partido Avante relativas às eleições de 2018 como não prestadas, com a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário até a regularização da situação perante a Justiça Eleitoral. Perfeito. Com a palavra, o eminente desembargador Fraga, relator. Senhor presidente, renovando a saudação, o meu voto está encaminhado no mesmo sentido da manifestação ministerial. Eu vou me permitir, com a vênia da presidência, ler apenas o dispositivo, aspas. Diante do exposto, voto por julgar não prestadas as contas do Diretório Estadual do Avante, relativas às eleições de 2018, mantendo a sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário, até que os registros contábeis sejam regularizados. É com o voto, senhor presidente. Perfeito. Desembargador Gustavo. Renovadas as saudações, senhor presidente. Com o relator. Desembargador Thompson Flores. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Armínio. Também. Desembargador Silvio Moraes. Acompanho o relator, presidente. Desembargador Mafini. Acompanho o relator, senhor presidente. Muito bem. Então, proclamando o resultado, prestação de contas 060-3487. A unanimidade julgaram as contas não prestadas, determinando a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário até que os registros contábeis sejam regularizados. O próximo é um recurso interposto pelo Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, pelo Diretório do PMDB de Santo Cristo, contra a sentença que julgou improcedente representação por propaganda antecipada. A relatoria é do eminente desembargador Roberto Fraga e eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, salvo engano, este processo deve ser, assim, acho que o primeiro recurso em propaganda antecipada que a Corte vai julgar, se eu não estou enganado. Então, em virtude disso, assim, eu gostaria de externar assim, a posição do Ministério Público, da Procuradoria Regional Eleitoral, que nós pretendemos seguir daqui para frente em relação a essas propagandas eleitorais antecipadas, para essas eleições municipais de 2020. Então, como referido, recurso do julgamento de improcedência da representação ajuizada pelo MDB de Santo Cristo em face dos vereadores Lia Inês Lenz, Cláudio Feiden e Wilson José Feiden, aduzindo que os representados realizaram propaganda eleitoral extemporânea consistente na distribuição de leques com símbolo do partido e nomes dos representados. O partido representante alega que o material se trata de brinde, que é vedado, inclusive, no período de campanha eleitoral, simbolizando propaganda irregular capaz de afetar o equilíbrio e isonomia antes do período da campanha. Bom, eu fui procurador-geral eleitoral no Rio Grande do Norte na eleição de 2008. Né? Naquela época, o entendimento sobre a propaganda eleitoral antecipada era bem diferente do que é hoje. Naquela época não se permitia a pré-campanha. Então, assim, se a pessoa demonstrasse em algum ato que buscasse demonstrar que ele estava mais apta a exercer um cargo eletivo, isso já era suficiente para caracterizar a propaganda eleitoral antecipada. Não havia essa necessidade de haver pedido de voto para haver propaganda eleitoral antecipada. Era efetivamente vedada a pré-campanha. E as sanções eram altas. Nós tínhamos a sanção de 20 mil a 50 mil FIRs. O FIR em 2008 era R$1,8. Então, nós chegávamos quase a R$100 mil da pena máxima. Depois, em 2009, houve a redução já da pena. Da pena. Hoje, a pena está em 5 mil a 25 mil reais. Já houve esse movimento para a redução da pena. E, finalmente, a reforma eleitoral de 2015, Lei 13.165 de 2015,
aí sim houve uma mudança substancial do que seria caracterizado como propaganda eleitoral antecipada passível de sancionamento. Por quê? Porque se passou a entender que não era propaganda eleitoral antecipada, desde que não houvesse pedido expresso de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, vedando apenas, então, esse pedido expresso de voto. Isso está no artigo 36A da Lei das Eleições. Então, passou a se permitir a pré-candidatura. Esta é a realidade. Se você pode mencionar que é pré-candidato e dizer das qualidades que você tem para... Então, é porque nesses atos que você fizer isso, você está, de certa forma, ali permitindo um debate e se lançando como um pré-candidato. Essa é a verdade. E o motivo disso é porque, e eu entendo correto o dispositivo, houve uma redução do período de campanha. O período de campanha em 2008, por exemplo, eram 90 dias, e se reduziu para 45 dias. Essa redução do período de propaganda eleitoral, é natural que se permitisse que no período anterior fosse então, assegurado esse debate e esse lançamento da pré-candidatura. Inclusive, este entendimento, no nosso caso favorável ao artigo 36A, vai no sentido da possibilidade de renovação das políticas, dos políticos, renovação do quadro político. E isso eu acho que é um anseio da sociedade e também da natureza da própria, para garantir a república e a própria democracia, a alternância no poder. Isso faz parte, né? Uma democracia, uma república saudáveis, elas prezam pela alternância no poder. Se fosse permitido apenas a propaganda eleitoral naqueles 45 dias, isso beneficiaria quem já está no poder, quem já tem visibilidade perante o eleitorado, porque já se encontra ali no exercício de um mandato eletivo. Então é importante esse debate prévio que acontece nesse período de pré-campanha. Contudo, então já nesse sentido, já podemos dizer que a nossa interpretação do pedido expresso de voto, dessa exigência legal, vai ser restritiva. Nós não vamos ampliar para tentar enquadrar dentro de pedido expresso de voto qualquer tipo de manifestação. E nós entendemos que é positivo esse debate nesse período. Porém, há que se ter um cuidado. Ao se permitir, então, essa pré-campanha, tem que se ter um cuidado de impedir que o uso de recursos financeiros ou o uso do poder político acabe desequilibrando esse período de pré-campanha, fazendo com que alguém, porque tem mais dinheiro, consiga chegar mais ao eleitorado, trazer a sua pessoa mais próxima dos eleitores do que uma outra pessoa que tem menos recursos ou que não possui qualquer poder político, digamos assim. Então, tem que haver um cuidado de evitar um abuso do poder econômico, do abuso do poder político nesse período de pré-campanha. E aí também, com esse norte, então, nós fazemos a nossa interpretação, né? E, diga-se de passagem, o próprio TSE, nos julgamentos, em que ele define o que é propaganda eleitoral antecipada passível de sancionamento, ele já segue essa linha, mais ou menos já segue essa linha. Não é? Nesse sentido, nós trouxemos, inclusive, no parecer, né, aqui um julgado, por exemplo, um julgado recente, são vários julgados no mesmo sentido do TSE, mas esse aqui é de 2020, agora de fevereiro de 2020, relator o ministro Barroso, em que aqui eu menciono com o que eu concordo, diga-se de passagem, né, os critérios usados pelo TSE. Então, ele é referido na ementa. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve-se observar 3 parâmetros alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita. A presença de pedido explícito de voto, e são alternativos, né? Basta um deles. A presença de pedido explícito de voto, como está no artigo 36A, a utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda, ou a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. Então, são essas 3 possibilidades, não é? Sendo que antes de tudo isso, há que se verificar se aquela conduta caracteriza ou não um indiferente eleitoral. Depois, dentro dessa questão do indiferente eleitoral, porque eu diria que a nossa postura, exatamente com essa preocupação de evitar o abuso de poder econômico, abuso de poder político, nós temos uma interpretação do que seria um indiferente eleitoral, que talvez seja até um pouco diferente da que o TSE externou em um ou outro julgado, mas a gente sabe que a jurisprudência do TSE muda, evolui. Né? Mas, enfim, desses 3 requisitos, a gente há que esclarecer que pedido explícito de votos, é claro, o TSE ele menciona as magic words,
Quer dizer, algumas palavras que não seriam pedido expresso de voto, mas teriam o mesmo sentido de um pedido expresso de voto. E aí que eu digo que nós, aqui da Procuradoria Regional Eleitoral, nós estamos muito mais preocupados, não é tanto com a Magic Word e tal, mas é com o contexto em que foi feito, com o gasto utilizado para realizar aquele eventual ato, né? Muito mais do que punir uma pessoa num ato único, chegou e utilizou uma determinada expressão que parecia pedido expresso de voto, que parece que é o de menos importância, né? Então, nós teremos aqui uma interpretação mais restritiva em relação a pedido expresso de voto. Nós vamos exigir mesmo que haja um pedido expresso de voto e nós estamos mais preocupados com o contexto em que é realizado. Segundo ponto, formas proscritas durante a campanha. Então, alguém que utilizar, não sendo indiferente eleitoral, utilizar um outdoor, o outdoor não sendo permitido no período da campanha, não pode no período de pré-campanha. E aí nós já vemos que isso aí já casa com o terceiro requisito, que é garantir igualdade de oportunidades. Por quê? Porque essas vedações no período de campanha, muitas delas foram trazidas em virtude dos altos custos que tinham esse tipo de propaganda. Então, somente alguns candidatos conseguiam, com o decorrer do tempo foi sendo restringida a propaganda eleitoral. Por exemplo, outdoor tinha alto custo, foi retirado, não se pode mais ter outdoor. Showmício, contratação de artistas para comícios, tudo isso tinha custo que somente alguns candidatos poderiam fazer. Hoje foi sendo cortado. Então, assim, tem também uma natureza de evitar os gastos excessivos que somente alguns podem fazer, né? Então, temos essa segunda situação, que vai caracterizar a propaganda eleitoral antecipada. E é com base nesse processo aqui está sendo alegado. Aqui se alega que está sendo utilizado nessa propaganda, nesse momento agora, um meio que é vedado, que seriam os brindes. A gente vai entrar mais para frente, eu entro no caso concreto. Estou primeiro só historiando um pouco, porque já que é primeiro julgamento, só para historiar a nossa posição aqui. E a terceira situação trazida pelo TSE é uma situação que não estando presente as outras duas, ou pedido explícito de voto ou forma proscrita, ainda assim haveria propaganda eleitoral antecipada numa situação em que houvesse violação ao princípio da igualdade de oportunidade entre os candidatos. E é aquilo que eu digo que então o TSE entende dessa mesma maneira, ou seja, de que deve haver o debate, contudo, este debate, inclusive a resolução do TSE para propaganda, agora para essas eleições envolvendo a internet, que é onde a gente sabe que muito desse debate vai acontecer, ela diz que a interferência da justiça eleitoral tem que ser mínima possível na internet. Então, ela permite o debate, mas ela está preocupado, o TSE está preocupado de evitar aquilo que eu mencionei, ou seja, que um candidato que eventualmente ele tenha recursos que outros não têm, ele possa chegar ao eleitorado de uma maneira desproporcional em relação aos demais eleitores. Basta pensar em eventuais gastos excessivos com a internet, com impulsionamento de mensagens, tentando levar ao conhecimento dos eleitores a sua pessoa, coisa que talvez outros não pudessem, ou colocação na verdade, assim, eu ia falar de outdoors não pode, mas enfim, qualquer tipo de forma, independente de ser proibido ou não, mas que demonstre que somente alguns candidatos poderiam. O homem médio, o candidato médio não teria condições. Se isso ficar caracterizado, também estará presente a propaganda eleitoral antecipada. Sobre o indiferente eleitoral, aí que eu digo que, eventualmente, talvez a nossa posição vai ser um pouco diferente, vai ser mais restritiva do que em alguns julgados que a gente verificou do TSE. Nosso entendimento é que somente eu posso considerar indiferente eleitoral um determinado ato se ele não vai afetar o voto do eleitor, se ele não vai, talvez, de alguma forma, afetar o momento da votação, da urna. Se aquele ato ele não traz para o candidato nenhum benefício junto ao eleitorado, no sentido de conhecimento junto ao eleitor, de conseguir mais votos, basicamente é isso, conseguir mais votos, alcance eleitoral maior, ele é um indiferente eleitoral. Agora, se aquele ato, de alguma forma, se interpreta, se entende que aquele ato ele pode angariar votos para o candidato, isso não pode ser considerado indiferente eleitoral, porque se pode angariar votos para o candidato, não pode ser considerado indiferente eleitoral. Na verdade, se tem eficácia no momento da urna, não pode ser indiferente eleitoral. E aqui eu dou um exemplo. Digamos que um determinado candidato com muito dinheiro, ele coloca outdoors em toda a cidade, apenas com a foto dele e o nome dele, dizendo Feliz Dia das Mães. E deixa esses outdoors por 2 meses na cidade. Feliz Dia das Mães. Ali não existe nenhuma menção à candidatura dele, nem de que ele é uma pessoa que está mais apta, enfim, não tem nenhuma menção a ele. Mas está lá o nome dele e a imagem dele, em toda a cidade.
O nome e a imagem não faz diferença no momento da eleição? Parece que com certeza. Qualquer propaganda, inclusive propaganda de qualquer tipo de produto, ela tem a imagem do produto, o nome do produto e as qualidades do produto. Então, nome e imagem fazem parte de propaganda. As qualidades são exatamente essas afirmações, seria uma outra coisa, que se agrega também à propaganda. Mas o simples nome e imagem, por 2 meses em toda a cidade, basta que a gente pensasse aqui em Porto Alegre, um pré-candidato resolvesse botar outdoors dando feliz dia dos pais, feliz dia das mães, feliz dia das crianças, em toda a cidade. Ele seria conhecido do eleitorado. Isso, com certeza, para usar o termo da internet, impulsionaria a candidatura dele. Facilitaria, sim, e diferenciaria ele de outros candidatos que não têm recursos, não têm condição de fazer isso. E entender que isso é um indiferente eleitoral, eu não consigo entender isso como um indiferente eleitoral porque tem eficácia no momento da eleição. Então, aí que vem, talvez, uma interpretação nossa que nós vamos buscar e vamos recorrer, se for o caso, se a corte não entender dessa maneira, né, ou contrarrazoar eventual recurso da outra parte para tentar, junto ao TSE, que se tenha também esse entendimento. Né? Bom, dito isso, agora, voltando aqui ao caso concreto, nós aqui não verificamos, então, propaganda eleitoral antecipada. Por quê? Não entendemos que se trata de indiferente. Aqui, entendo que não é indiferente, por quê? Nós temos ali um impresso onde está o nome dessas vereadoras e que são futuras candidatas. Né? Então, esse impresso poderia estar sendo distribuído na cidade inteira, está ali o nome delas. Mas, veja bem, não tem nem a foto delas. Na verdade, provavelmente um impresso que foi feito especificamente para um momento e para um evento, alguma coisa relacionada ao Dia das Mulheres, porque, na verdade, está ali prestigiando as mulheres e as imagens que tem ali nesse impresso são de mulheres que entenderam como importantes, né? Então, ali tem, acho que, fotos, salvo engano, da Marielle, acho que, enfim, de outras mulheres mais que foram importantes no passado e agora. Né? Então, essas são as fotos que estão ali. Mas estão ali o nome da vereadoras e vereadores, são os representados. Né? Então, não entendo que seja indiferente eleitoral, porque está ali o nome deles e tal, então, dentro daquilo que eu mencionei. Contudo, não tem pedido explícito de voto, pedido expresso de voto, não há pedido expresso de voto, e eu não entendo, não acho que desiguala aos demais, não é um gasto excessivo que possa impedir outros de fazerem alguma coisa parecida, né? Até porque o que se sabe foi somente nesse evento, foi em um determinado local, inclusive, que foi distribuído isso, né? Então, não está aqui comprovado nos autos gastos excessivos, alguma coisa do gênero. Tampouco eu vou enquadrar isso aqui como brinde, porque foi mencionado, isso aí era um leque, então seria um brinde. Mas, na verdade, vendo as imagens, é um impresso com um formato meio triangular, que poderia servir como leque também, mas se fosse um formato retangular, também permitiria a pessoa se abanar, se fosse o caso. Né? Então, eu pelo menos não entendi, também no primeiro grau não se entendeu dessa maneira, eu acho que o Ministério Público também não entendeu, foi julgado improcedente. Não se trata, na verdade, de brinde, né? Se trata de um impresso. O impresso é permitido no período eleitoral. Então, diante disso, entendemos que não ficou comprovada a existência de propaganda eleitoral antecipada nesse caso. Então, com esses esclarecimentos, nós opinamos pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Parabenizo o ilustre procurador pelas ponderáveis argumentos trazidos no seu parecer. Passo a palavra ao eminente relator, desembargador Fraga. Senhor presidente, eu renovo a saudação inicial. Senhor presidente, meu voto caminha no mesmo sentido da manifestação ministerial, apenas fazer algum acréscimo aqui de fundamentação. Né? Sabemos nós todos que uma das maiores dificuldades nossa, um dos maiores focos nossos numa campanha é a questão da propaganda, ou da pré-propaganda, da campanha, da pré-campanha. Para que isso? Né? Para buscar um equilíbrio, né? no pleito eleitoral. Né? Equilíbrio de forças, seja a nível de poder, né? Seja a nível de poder financeiro, seja a nível de uso de linguajar, seja a nível de não utilização da máquina pública administrativa. Né? Acho que um dos focos principais da campanha, ou melhor, do nosso TRE, uma campanha, maiormente uma campanha municipal, que é mais aguerrida, que é mais próxima de nós, é mais perto do nosso dia a dia, né? É um dos nossos maiores focos. Né? Tenho muita preocupação com isso. Né? Eu fiz um curso há pouco tempo, o colega Silvio também,
com o doutor Basílio, foi excelente curso, né? Abordou vários aspectos da propaganda, chegou muito próximo desse caso concreto aqui, né? Sei que a matéria é difícil, né? Me parece que vamos ter que enfrentar caso a caso. O colega desembargador Gustavo de Fintelli tem vasta experiência nisso, atuou na propaganda na eleição passada, né? Tem para mim que é caso a caso que vamos decidir. Vamos ter princípios gerais, como falou o novo procurador eleitoral, sim, agora vamos ter alguns princípios gerais, algumas regras basilares, né? Mas acho eu que vai ser caso a caso, né? E são muito próximos do que pode e não pode, né? A lei eleitoral, a lei como um todo, né? mas aqui a eleitoral que nos importa nesse momento, ela não pode traçar todos os permissivos, nem todas as proibições, ela traça regras gerais. E dentro dessas regras gerais, temos que trazer os fatos aqui para dentro, né? E eu repito assim, eu tenho muita preocupação com isso, né? Acho que a igualdade de força é essencial a uma democracia, em qualquer nível, na fase pré-campanha, na campanha, no pleito em si e pós-campanha na administração, né? Mas nesse caso concreto aqui, senhor presidente, caros colegas, né, eu não encontrei, né, algo que pudesse ser punido, né? Nesse caso concreto aqui, embora seja um pouquinho próximo, né, mas não tem como visualizar que houve algum excesso. Então, aqui, senhor presidente, eu estou acompanhando no mesmo sentido do doutor Fábio Venzão, estou encaminhando o voto pelo desprovimento do recurso. Desembargador Gustavo de Fintelli. Renovadas as saudações, senhor presidente, acompanho integralmente o voto do eminente relator. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, também renovadas os cumprimentos, as saudações, eu quero fazer um especial cumprimento ao brilhante parecer do Procurador Regional Eleitoral, e no que diz respeito ao voto, acompanho integralmente o relator. Desembargador Armínio da Rosa. Bem, senhor presidente, eu tenho que fazer um registro ao parecer do doutor Fábio Venzon, né, que nos brinda com uma verdadeira aula a respeito de pré-campanha. É talvez um dos temas uma das situações mais difíceis, temas e situações mais difíceis em termos de propaganda eleitoral, esse da pré-campanha, né, pela sua fluidez, né, desde quando se pode definir se alguém está ou não já adiantando uma campanha eleitoral, né? E feitas essas considerações, eu acompanho inteiramente o voto do eminente relator. Perfeito. Desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, eu também quero me associar aos cumprimentos ao parecer do doutor Fábio. Tive o prazer de lê-lo e meditar sobre ele. E, como bem referendou o nosso eminente relator, desembargador eleitoral Fraga, ali, sob certos aspectos, eu revi as aulas do professor Basílio, porque vão no mesmo sentido as suas proficientes observações. Eu só consigno que o professor destacou para nós que, a partir de agora, é preciso diferenciar quando nós estivermos frente a uma propaganda eleitoral antecipada explícita e uma propaganda eleitoral antecipada implícita, ou seja, a primeira, quando pede voto ou extrapola aquele normal, é explícita e esta, sim, é vedada. A propaganda eleitoral antecipada implícita, esta está permitida. E me encantou, dentro de diversos pontos do seu parecer, e também no voto do eminente desembargador eleitoral Fraga, a quem tive o prazer de anteriormente até fazer um cumprimento em relação ao voto, é justamente essas diferenciações que precisam ser feitas, porque, em tese, a regra, a partir daquele julgamento, e isto nós vimos didaticamente no curso da Marta Suplicy, e toda a transformação que se veio dando justamente para liberar a propaganda, em função também, mais recentemente, do encurtamento do prazo da propaganda, é que antes nada podia, agora tudo pode, desde que não haja pedido explícito de voto. Precisando considerar também a questão do indiferente eleitoral e, fundamentalmente, as questões dos custos, que, segundo o entendimento agora em voga, é justamente do homem médio, do gasto médio dentro das possibilidades, para justamente afastarmos a possibilidade do abuso do poder econômico ou, quiçá, do abuso
do poder político. Então, feitas estas considerações, eu cumprimento o doutor Fábio e cumprimento o desembargador eleitoral Fraga pelo brilhantismo do voto. Ambos, realmente, até os separei para refletir melhor, que acho que servem como excelente paradigma para as nossas reflexões nos temas que já estamos começando a enfrentar. Este caso, inclusive, está inaugurando o tema propaganda eleitoral antecipada. Integralmente com o relator, senhor presidente, com os meus cumprimentos a ambos, ao procurador e ao relator. Muito bem. Desembargador Rafael Mafini. Senhor presidente, eu me permito inicialmente uma associação a todos os elogios que foram endereçados ao parecer de Sua Excelência doutor Fábio e também... Vossa Excelência me ouve? Sim. Agora tinha congelado. Pois não. Então, me permito... isso. Me permito me associar a todos os elogios encômios que foram endereçados ao parecer do Dr. Fábio e também ao voto do desembargador Fraga. E eu gostaria de apontar, entre as suas incontáveis virtudes, qual aquela que eu vislumbro ser talvez a principal virtude, tanto do parecer como do voto de Sua Excelência, o desembargador Fraga. Nos dias de hoje, da pós-modernidade, em que o cinza, né, nem o preto, nem o branco predominam, o cinza, o morno é o que aparece com mais fluidez, a gente se depara com movimentos em que o direito anglo-saxônico cada vez mais apegado se encontra a direito posto e o direito da civil law cada vez mais vinculado a precedentes. Então, René Davy, hoje em dia, teria dificuldades de uma nova edição do seu livro sobre as diferenças entre a civil law e a common law. Isso traz consigo algumas vicissitudes para nós que estamos nos deparando com essas particularidades típicas de uma lógica de precedentes, que é, talvez, a principal das quais, a necessidade de nós criarmos critérios interpretativos, balizas de interpretação. Mais do que quando nós nos deparamos com regras positivadas, a análise da vinculação a precedentes pressupõe que nós tenhamos exatas condições de julgar vinculadamente aos precedentes quando os argumentos fáticos jurídicos sejam com esses precedentes compatíveis e também deles nos afastarmos quando isso não ocorrer. E aqui me parece a principal virtude tanto do parecer do Dr. Fábio como do voto do desembargador Fraga, que é justamente inaugurar uma proposta que, se será predominante ou não na jurisprudência, o tempo dirá, mas consolidar uma proposta de critérios para que tenhamos formas mais, eu diria, seguras de julgarmos a questão que foi apreciada agora pela Corte. Então, com todas essas brevíssimas considerações, que até demoraram mais do que eu imaginava, eu acompanho o voto do relator. Muito bem. Então, proclamando o resultado deste recurso interposto pelo Diretório Municipal do PMDB de Santo Cristo, a unanimidade negaram provimento ao recurso. O próximo é uma prestação de contas, recurso interposto pelo Diretório Municipal do PMDB de Passo Fundo, em prestação de contas, recurso 060-003, e a relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effentelli. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, se houver algum problema de instabilidade aqui na minha fala, eventualmente eu ser escrito, porque eu, ao ouvir agora, eu estou percebendo que estou tendo algum tipo de instabilidade desde o início da pandemia. Aqui estão me ouvindo bem? Na manifestação anterior, sua fala veio completa. Agora está havendo uma pequena instabilidade, mas no momento que está retomado. Eu vou iniciar, se tiver problema realmente de estabilidade, o senhor avise que eventualmente aí eu encerro e fica dado o parecer. Mas, senhor presidente, senhores desembargadores,
Então, aqui, recurso eleitoral, prestação de contas do Diretório Municipal do MDB de Passo Fundo, abrangendo a movimentação financeira do exercício de 2017. A unidade técnica verificou o recebimento de recursos recebido detentores de cargo de chefia ou direção no valor de R$ 11.098, o que representa aproximadamente 67% do total dos recursos arrecadados, que são R$ 16.438. Em razão disso, na sentença, houve desaprovação das contas, aplicação de multa de 15% e suspensão do recebimento de recursos do fundo partidário por 3 meses. O partido alega o parecer é do doutor José Osmar Pumes. O partido alega, e o parecer dele é no sentido da manutenção da sentença. Entendeu que, se tratando de fonte vedada, e o percentual, fez apenas uma referência de que, com esse percentual de 67%, deveriam ser 8 meses, e não 3, mas como houve essa fundamentação, há que se falar em omissão na sentença, e diante do princípio da lei reformácio impégios, entendeu que seria o caso de manutenção da sentença. Tem uma particularidade, uma peculiaridade nesse caso, que não foi mencionada ali no parecer do Dr. Pumes, e aí eu não tive condições realmente de verificar as datas das doações, mas se sabe que a Corte entende que a partir de outubro de 2017 já se aplica a nova legislação que permite a doação por filiado. Então, eu realmente não sei desse valor, quanto que teria sido doado a partir de outubro, e eu sei que parte dessas pessoas aí, eu sei que são filiados. Então, realmente, esse detalhe, eu não sei. Por outro lado, se é para se aplicar a lei a partir de outubro, então, talvez também devesse haver a conversão do julgamento em diligência para que a unidade técnica verificasse se os demais recursos recebidos também não foram de fonte vedada, aqueles que ela entendeu que não tinham sido. Por quê? Porque a unidade técnica, ela utilizou como critério para aferição, se tratava de recurso de fonte vedada, o critério cargo de chefia ou direção, que é aquele critério utilizado antes, quando se falava em autoridade. Então, ela não aferiu, por exemplo, se assessores que possuem um cargo de confiança, que aí seria o critério a partir de outubro, segundo a redação atual da lei, ela não aferiu se dentro daqueles R$ 5.000 que ela disse que não tinha problema, se ali não houve doação por pessoas, então, que exerciam um cargo de mero assessoramento. Ou também emprego ou função temporária. A legislação nova, a partir de outubro, também seria essa situação. Então, é o que eu digo, se fosse para aplicar a partir de outubro, aqui no caso, se fosse para aferir se alguma dessas doações foi feita por filiado e a excluir, certo? Então, seria, me parece, converter em diligência para que também se aferisse se não houve, naquilo que se entendeu regular, doação por fonte vedada com base nos critérios legais. Bom, mas, de qualquer maneira, eu não vou retificar o parecer do Dr. Pumes, mantenho o parecer no sentido da manutenção do conhecimento e desprovimento do recurso. É o parecer. Muito bem. Houve uma pequena instabilidade bem no final, agora da sua manifestação, mas deu para entender que Vossa Excelência está opinando pelo desprovimento do recurso. Então, passo a palavra ao eminente relator, desembargador Diefenteler. Gustavo Diefenteler. Eminente presidente, renovo todas as saudações anteriores. O meu voto se distancia um pouco do parecer ministerial, muito embora o doutor Fábio haja levantado oralmente alguma dúvida com relação aos valores que teriam sido recebidos já na vigência da lei que alterou o critério de fonte vedada, mas em relação ao parecer escrito que se encontra nos autos, realmente o meu voto se distancia um pouco, né? Então, o juízo de primeiro grau condenou a agremiação ao recolhimento de R$ 11.098, com 15% de multa e a suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário por 3 meses. Esse é o julgamento de primeiro grau. Se insurge a agremiação, alegando, primeiramente, a questão da anistia posta com a alteração legislativa posta pela Lei 13.831 de 2019, que introduziu o artigo 55D na Lei 9.096/95, e eu estou já
Assim como no primeiro grau foi afastada a incidência desta norma, eu também estou afastando, levando em consideração, inclusive, a nossa posição unânime, a posição unânime dessa Corte, que já declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 55D da Lei 9.096/95. Ainda alega a agremiação, em seu favor, invoca em seu favor, a retroatividade da Lei 13.488 de 2017, de forma a afastar a ilegalidade das doações efetivadas, ou seja, doações por fontes vedadas, que, na verdade, a área técnica deste tribunal identificou claramente como provindas todas de agentes políticos, seja detentores de cargos de chefia, seja detentores de cargos de assessoria, cargos em comissão, cargos de confiança em geral, de forma que eu não estou fazendo qualquer distinção, assim como proposta pelo Dr. Fábio, em face do parecer exarado pela nossa área técnica. Então, todavia, considerando que parte destas doações ocorreram após a vigência da Lei 13.488, e são precisamente, vou dizer aos senhores, 4 das 8 doações, que totalizam R$ 2.860, e, portanto, devem ser agora, foram realizadas em novembro de 2017, a lei entrou em vigor em outubro de 2017, portanto, essas doações perdem a roupagem de ilegais por se tratarem de fontes vedadas e deixam de ter a conotação de fontes vedadas. Nesta linha, colegas, eu estou considerando que a sentença de primeiro grau levou em consideração uma arrecadação total da agremiação de R$ 16.438 e apontou os recursos de fontes vedadas no total de R$ 11.098 e, por isso, estabeleceu a multa em 15%. Com esta modificação, o acolhimento parcial do recurso, eu estou, então, votando pela redução do valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, exatamente nesse montante de R$ 2.860, que são as doações que deixaram de ser vistas como de fontes vedadas em função da alteração legislativa, caindo, portanto, para algo como R$ 8.000, um pouco mais de R$ 8.000, as fontes vedadas, por doações anteriores à vigência da nova lei, o que faz com que eu vote também no sentido de reduzir a multa imposta para 10%, já que esses R$ 8.000 significam 50% da arrecadação total, e, como bem disse o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Fábio, embora haja, no meu modo de ver, assim como o dele, um equívoco no tempo de vedação do recebimento de cotas do fundo partidário, não poderia, eventualmente, ter sido fixado em apenas 3 meses, talvez na sentença em 9, agora 6, em função do percentual da arrecadação total, mas, para evitar-se a reformar-se em PEJOS, então eu mantenho a suspensão das cotas do fundo partidário por 3 meses. Portanto, eu estou dando o meu voto nesse sentido, senhor presidente, de provimento parcial ao recurso para reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional ao patamar de R$ 8.328, reduzir a multa para 10% e manter o período de 3 meses de vedação de recebimento de cotas do fundo partidário. É como voto. Perfeito. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, acompanhe integralmente o relator. Muito bem. Desembargador Armínio. O relator, senhor presidente. Desembargador Silvio. Também com o relator elogiando o voto, presidente, pela distinção feita no tempo. De pleno acordo. Desembargador Mafini. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Fraga. Eminente relator, senhor presidente. Muito bem. Então, proclamando o resultado, prestação de contas 0600003. Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso a fim de reduzir o valor de recolhimento ao Tesouro Nacional
para R$ 8.238 e reduzir a multa para o patamar de 10% do valor a ser recolhido, mantendo a desaprovação das contas e a suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo período de 3 meses. Colegas, então, vamos para o último processo da pauta, que é um pedido de homologação de acordo extrajudicial celebrado entre a União e o candidato José Henrique Westphalen Altermann, ainda das eleições de 2018. A relatoria é do eminente desembargador Thomson Flores. Eu passo a palavra ao doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, pela homologação do acordo. Perfeito. Desembargador Thomson Flores. Senhor presidente, o voto é no mesmo sentido, foram atendidos todos os pressupostos legais, o voto é pela homologação do acordo. Perfeitamente. Eu observo que na rede não há qualquer manifestação contrária ao voto do eminente relator e eu consulto os colegas se mantêm seus votos já exarados e, assim, na ausência de qualquer manifestação, então podemos proclamar o resultado da prestação de contas 0602594, homologar um acordo extrajudicial unânime. Colegas, vencida a pauta, a próxima sessão será na próxima segunda-feira, 10 de agosto, às 14 horas. Agradeço a participação de todos e desejo uma boa tarde a todos e bom trabalho. Boa tarde. Obrigado, igual, boa tarde. Boa tarde, colega. Boa tarde.